E em particular, não é, tal como no livro do Numbers, há 2 nomes, não é, Gonçalo? 2 nomes que saltam para a ribalta, como podemos chamar-lhes, não é, os pais da tese do conflito entre ciência e cristianismo. E, aliás, mais concretamente, pais da tese do conflito entre ciência e Igreja Católica. Vamos ser aqui um bocado mais específicos, até porque no caso de um deles é bastante claro, não é, que aqui o alvo é a Igreja Católica. É concreto, não é? É concreto. É muito concreto, sim. Não é apenas quanto ao cristianismo, é apenas uma questão de haver incompatibilidade entre a ciência e os papas, não é? E a Igreja Católica em concreto. Quem são eles, Gonçalo? São o britânico John William Draper, que nasce em 1811, e o norte-americano Andrew Dickinson White, que nasce em 1832. Estamos aqui no começo do século XIX, e estes autores são ativos, de forma literária, sobretudo ativos em meados do século XIX, precisamente umas décadas, Gonçalo, antes do nosso Ramalho Ortigão, não é? Ou seja, claramente as ondas criadas por esta tese do conflito chegam rapidamente a Portugal poucas décadas depois, não é? É interessante. Sim, e os dois nos Estados Unidos, não é? Portanto, apesar do Draper ser britânico, para aquilo que estou aqui a ver, ele trabalhava na New York University, não era? Sem dúvida. Médico, professor universitário na New York University. Portanto, ou seja, deve ter imigrado para lá, imagino. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, o mito nasce nos Estados Unidos. Ainda bem que lembraste disso, não é? E saltou o oceano em poucas décadas, não é? Exato. Então vamos aqui começar. Estávamos a ver que o Draper nasceu em 1811, era cientista, médico e professor universitário, não é? E na Universidade de Nova York, não é? Foi presidente da American Chemical Society, portanto a Sociedade Americana dos Químicos, não é? Uhum. E fundou a Escola de Medicina da Universidade de Nova York. Portanto, exatamente. Ou seja, portanto, é uma pessoa com contribuições significativas aqui em termos de ciência, não é? Mas depois é um protestante assim um bocadinho heterodoxo, não é? Muito estranho. Assim um bocado diferente. Grande admirador do Islão, não é? E que é super estranho para um protestante, não é? Sim, pois, exato. Acaba por ser uma coisa um bocado estranha, dado o seu contexto, não é? E ele tem uma obra, escreve uma obra pseudo-histórica, não é? Anticatólica. Portanto, e é um bocadinho aqui o contexto. E é aqui que vamos encontrar, por exemplo, uma das obras dele, não é? O conflito entre religião e ciência está um bocado inserido aqui nesta onda do que um dos pilares, não é? Este livro do Draper, a história do conflito, não é? É um dos pilares deste mito, deste episódio de hoje. Exato. Depois temos o outro, não é? O Andrew Dickinson White, que se calhar vamos começar por aí, ou seja, agora vamos diretos da biografia dele para o que íamos dizer em particular, não é? E ele escreve outro livro também muito influente nisto, portanto um bocadinho na onda que estamos a falar, que se chama A História da Guerra da Ciência com a Teologia na Cristandade, não é? Exatamente, é isso mesmo. Mas foi também uma pessoa influente, não é? Ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Universidade de Cornell, Sim, importantíssima universidade norte-americana, não é? Exato. Aliás, eu lembro-me, eu tenho quase certeza, agora teria que verificar, mas acho que foi uma das universidades por onde passou o Richard Feynman, que é eu acho que sim, estou a referir porque eu lembro-me, porque eu gosto bastante do Feynman, é assim um dos físicos que eu admiro assim no século XX, e eu lembro-me de estar a ler nos livros dele, eu acho que ele diz que passou pela Universidade de Cornell. Passou, sim, senhor. Tive que confirmar no senhor Google. Passou, sim, senhor. Confirmas, não é? Confirmas. Sim, portanto, a memória não me falhou. Sim. Ele formou-se em Princeton, mas ele passou por Cornell. Exato. E ao que parece, e nós vamos pegar nisso aqui um bocadinho mais à frente, foi no contexto de criar esta universidade, não é? Que vão surgir aqui algumas tensões, não é? Que não vão ajudar à imagem que este senhor tinha do cristianismo, não é? Certo, e em particular da Igreja Católica. Portanto, mas iremos a esses detalhes um bocadinho mais à frente, acho eu. Sim. Por agora era só dar assim uma visão geral destes dois senhores e do que é que... Para termos um bocadinho o contexto, não é? É isso mesmo, Gonçalo. E vamos aqui começar pelo fim. Tu referiste o Andrew Dickinson White em segundo. Vamos começar por ele, já que estamos a falar dele. Vamos sempre seguir aqui as notas, portanto, das fontes que referimos há pouco. Tu começaste por dizer que a formação do Andrew Dickinson White era uma figura académica, não é? Com formação académica. Mais concretamente, ele é historiador. Ele é mais do que historiador, ele é presidente da American Historical Association. Atenção, não é só um historiador qualquer. Portanto, é uma figura conceituada, não é? E reputada. E o contexto... No século XIX. Século XIX, sim. Exatamente, sempre importante. E o contexto aqui político é muito importante. E vamos começar aqui com um bocado de contexto político. Em 1862, uma lei norte-americana chamada Land
Grant Act, vem aqui decretar que o governo federal vai conceder vastas áreas de terreno a cada Estado, com o objetivo de essas terras serem vendidas, não é? E com a verba dessa venda se obterem fundos em cada Estado para investir em educação. E em Nova Iorque, o legislador de Nova Iorque escolhe, dentre várias universidades, escolhe oferecer estes fundos que se obtiveram da venda destes terrenos a uma pequena escola, o chamado People's College. No entanto, há aqui uma coisa que corre mal com o processo deste People's College. Este colégio não consegue reunir os critérios de elegibilidade para obter os fundos de investimento e surge aqui um senador muito importante, cujo nome nós reconhecemos imediatamente. O senador chama-se Ezra Cornell, senador de Nova Iorque, e quando surge este bloqueio com o People's College, ele diz, não, vamos mudar aqui um bocado de rumo, vamos dividir a verba do Estado de Nova Iorque para a educação, vamos dividi-la entre duas instituições de ensino. Ele aproveita aqui esta oportunidade, este impasse, para mudar o destino desta verba. Alia-se ao White. O White é eleito também para o Senado de Nova Iorque, e portanto os dois estão no Senado de Nova Iorque. O White também é eleito diretor do Comitê para a Educação, e é neste contexto que os dois vão trabalhar para impedir que esta verba de Nova Iorque fosse parar a instituições de ensino cristãs. Eles conseguem bloquear isso, invocando várias questões processuais e burocráticas. A verba federal volta a ficar disponível para ser investida e no ano de 65, apenas 3 anos depois, o Cornell e o White, juntamente, propõem uma nova lei para que esta verba federal seja agora utilizada para fazer uma universidade nova. Em vez de se entregar este dinheiro a universidades já existentes, e neste caso que eram cristãs, confessionais, estes dois políticos decidem fazer uma universidade nova. E qual a universidade? Tchan-tchan? A Universidade de Cornell, cujo nome é o nome do senador Ezra Cornell, não é? A mesma pessoa que toma a decisão de aplicar a verba desta forma para criar uma universidade nova. O objetivo era fazer uma universidade, Gonçalo, que era não confessional, ou seja, havia uma vontade da parte destes dois políticos de que a nova universidade não fosse uma universidade associada a nenhuma confissão cristã. Bastante típico aqui deste século, não é? Eu estava aqui a ver um bocadinho para contexto, não é? Que quando isto acontece, não é? Portanto, estamos a falar de 1862, 1865, os Estados Unidos ainda nem 100 anos tinham. Portanto, era um país recente, sim. Muito novo, mas é interessante ver um bocadinho este contexto, não é? Que era um país muito novo, portanto as coisas ainda ainda hoje há muito espaço livre, muito espaço para fazer tudo, as coisas provavelmente ainda não estariam muito bem consolidadas, pelo menos não ao nível que estão hoje, não é? Imagino que estar num país com 100 anos, não é? Se calhar algumas das pessoas mais velhas ainda se lembram do país não existir, não é? E estava-se a fazer investimentos, não é? Investimentos de fundo para criar, nomeadamente, universidades, não é? Instituições de ensino. Sim, portanto, a estrutura está-se a criar, sim, não é? É isso mesmo. E no fundo o que acontece aqui mas é mesmo isso, é importante o contexto, sim. É um importante contexto e nós não podemos achar que lá pelos pais fundadores, não é? Como os americanos dizem, lá pelos pais fundadores serem na sua maioria cristãos, não podemos achar que o país era todo cristão, não é? Havia aqui clivagens e havia polémicas e disputas. E realmente, quando este White, o Andrew Dickinson White, deixa o Senado para ser eleito como primeiro presidente da Universidade de Cornell, não é? Cujo nome é o nome do senador que aprovou esta aplicação desta verba, não é? Como podemos imaginar, isto vai levantar críticas de quem? Quem é que havia de levantar as críticas? Das universidades cristãs, não é? Quase todas elas eram confessionais, as que estavam na competição para estas verbas, não é? E que não acham muita piada que estes dois políticos apliquem a verba para fazer uma universidade que não é cristã, uma universidade que é não sectária, como eles diziam, não é? E começam a surgir críticas também de impropriedade e de gestão e de decisão suspeita destas decisões, e começam a surgir algumas vozes dessas universidades que são confessionais a dizer que o White, não é, o presidente da Cornell, é um infiel, até uso esta palavra para o descrever. Eu não sei, eu não queria ser injusto aqui, não sei que imagem é que tu ficaste desta situação, mas assim, pelo menos à primeira vista daquilo que estamos aqui a falar, parece um bocadinho que se estava a vetar os fundos às universidades cristãs, não pela qualidade do projeto ou pela sua competência, mas pelo facto de simplesmente serem cristãs, não é? Ou seja, parece um bocadinho uma situação anormal desse ponto de vista.
crista, não é? Estou a ser injusto, não sei. Eu acho que não seria tanto isso. Eu acho que o que gostaria aqui a acontecer é que a larga maioria das universidades existentes eram universidades protestantes, portanto, universidades cristãs, não é? E é nesse contexto que quem tem poder político e quem tem uma visão mais secularista vai aproveitar uma janela de oportunidade, uma verba que fica livre por razões burocráticas, para tentar inverter essa tendência, Gonçalo. Acho que é um bocado isso. Acho que o White e o Cornell pensam, surgiu aqui uma janela de oportunidade, vamos usar este dinheiro para fazer uma universidade que não é cristã, uma universidade que é, vá lá, se quisermos dizer assim, agnóstica, uma universidade que é secular, não é? Que não é confessional. Eu acho que passa um bocado por aqui. Eu, das várias coisas que eu vi sobre isto, não fiquei convencido nem que houve corrupção, nem que não houve, sabes? Não parece muito óbvio. Mas claramente as universidades que não receberam a verba não gostaram disto, não é? E fizeram protestos e fizeram críticas, não é? E uma das críticas que fizeram foi precisamente criticar o White pelo facto de que o White não era, digamos, um cristão muito comprometido. Muito comprometido, não é? Exatamente. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.